O Rafael pergunta... Obrigado pela ajuda aí, Deus te abençoe, obrigadão. Bob, tem muitos sonhos aleatórios sem sentido. Quando eu morrer, eu vou cair nesse looping de sonhos aleatórios? Então, se você relativamente cair nesse sonho, então você tá sendo sonho de alguém que não caiu. Então, o que você chamaria de você é aquele que tá sonhando, aquele que voltar, pra onde você voltar. No ritmo temporal, na coesão consciencial, onde nesses sonhos, nesse looping de situações, onde você encontrar sintonia, tranquilidade, coerência, você sintoniza ali. Então, se você achar ali naquele tempo, você, puta, acordou num coma, acordou num sonho, com o coração a milhão, nossa, morri no sonho. Em algum lugar, saiu da realidade e voltou ali pra aquela lacuna. Porque não plasmou, né? O corpo segurou ali, os reinos anteriores seguraram. Tem todo um circuito, né? Agora, quando você expande, quando você tá dormindo, um coma, a sua consciência também, ela fica aqui nesse tipo de sonho lúcido que você tá falando, esse monte de imagens, de relações, de perspectivas. E você ali, na verdade, tem que se encontrar e dominar aquilo que você tá enxergando, que na verdade é você mesmo. Você tá diante de um mar de átomos que outras pessoas estariam enxergando as suas próprias referências. Você tá enxergando um eco emocional que a sua mente está interpretando na lógica. Então você tem que procurar sintonia. Se você não encontrar nenhuma sintonia ali próximo, você pode perder a conexão, aquele elo, né, espaço-temporal, que é o que seja, é o corpo físico. E isso em perspectiva, tá? Mesmo assim, é binarizando de alguém que ficou. E aí é o que chamam de overdose, né? A pessoa morreu, perdeu a conexão com aquele corpo. Às vezes fica tempo fora e volta, tá ligado? Por isso que alguns povos gostavam de queimar o corpo pra não ter esse risco, né? Mas a hora que a sua consciência sai, você fica procurando sintonia, você fica procurando coerência, né? E muitas vezes quando você perdeu o ritmo, seu coletivo já tá ali no timing, perdeu a coesão com aquele momento, é aí que você volta, ou como sonho, um pesadelo de alguma consciência similar, que é você ali, é o mesmo ângulo, o mesmo ponto de vista, a mesma comunhão emocional. É alguém que diria as mesmas coisas que você, pensaria a mesma coisa que você na sua situação. Você acaba caindo ali num pilar, numa partícula, num ângulo teu, dependendo da situação. Ou você. E aí, através disso você consegue interpretar pelo espiritismo, catolicismo, qualquer religião que você pegar, os evangélicos, isso vai se enquadrar, tá? Porque naquele que você vai pro vazio, vai pro descanso, pro seio de Abraão, como um evangélico ou um judeu vai dizer, isso faz sentido, porque a consciência tá ali se procurando. Então ela vai encontrar sintonia e vai descansar onde? No seio de Abraão, por quê? Porque isso aqui é a obra que foi feita dali, né? Ele tá num mundo ilusório, teatral, conseguindo ter ilusões até que o Messias volte. Ou seja, ele tá na morte e não sabe, tá sonhando. Então isso bate com o católico, bate com o evangélico, bate com o judeu, bate com qualquer religião que você olhar, que é aquele ponto de espera, aquela jornada onde ele tá morto, mas tá vivo, tá num repouso, numa espera, né? Seja no seio de Abraão, porque é consequência da obra dele. Então, esse teatro seria esse lugar de repouso, né? Então, alguns vão estar sofrendo, como estão aqui agora, nesse teatro, por aí. Outros vão estar muito bem, né? Enquanto eles aguardam a coerência voltar. Então, a sua consciência vai ficar procurando. Se não encontrar sintonia naquele espaço-tempo, naquele lugar, por N fatores, seja porque você perdeu o coletivo, pela idade, pelo tempo, não tem ninguém ali, não tem muita coesão de eco, ou por uma distorção que teve ali no fisiológico, por acidente, o que for, você não consegue plasmar de volta ali, você vai plasmar na sintonia mais próxima. Se não for alguém muito perto, que normalmente é mais você que você mesmo, já é a sua consciência se tragando, a partir do seu eu mais elevado, atemporalmente falando, do seu tom mais definido. Pô, isso aqui é assunto muito complexo pra agora, né? Isso aqui tinha que ser falado. Vocês têm que fazer pergunta pra membro. Eu peço toda vez, vocês não ouvem. Eu fico parecendo louco. Que pior que você não é membro, né, Rafael? Então tá, você também se ajudou com coisa, eu te agradeço. Tá bom, então por isso é bom responder. Alguns vão achar a gente doido. Mas você entendendo, tá bom.
E então dá sintonia com alguém próximo, que se torna mais você que você mesmo. Ou às vezes sai daquele espaço-tempo e vai num parto ali, né? Conecta, você desesperado tentando achar sintonia e aos poucos vai sendo confortado, até que volta pra sintonia e aí você já é uma criança, um adolescente e vai voltando pra si mesmo lá em cima e vai relembrando memórias do passado, se você se gravou, e vai voltando pra aquele eu superior, né? A questão é o circuito. A questão é aonde você se encontra como eu. O que é o que você chama de eu? Ah, eu sou aquele que ama o animal, que tem caridade, que faz a caridade ali, que tem um excesso de compaixão, mas que me iro muito fácil. Você é uma soma de temperos, de personalidades, que se somam em uma que é a sua, né? Você pegou um pouquinho de cada um que você conheceu e você define aquele que é você, aquele que você reconheceria, aquele que os demais reconheceriam. Tem uma diferença e tem um ponto de encontro. Quem é esse que você chama de eu? Aquele que se mascara demais? Ele tem um eu que o eco reconhece, mas é mentira. O eu interno dele é outro. Ele pensa outras coisas, sente outras coisas. Ele engana os outros demais. Ele mente pra si mesmo. Então naquele ponto zero, naquele ponto de distorção de imagens, é difícil pra ele voltar. Porque o eco que ele tem ali, a sociedade, os amigos, a família, não conhece ele de verdade. Pra manter o eco, pra ele ser tragado ali, que nem o honrado seria. Eu sou limpo, transparente. Aquele que você imagina que eu sou, eu sou. Eu demonstro quem eu sou. Eu sou eu. Então aqueles que vocês lembram de mim vai me tragar de volta. Agora, aquele que é hipócrita, que é falso, que é mentiroso, ele cria falsos ecos. Ele tem pouco corpo, tem pouca alma. Né? Então, e você mesmo não se reconhece. Quando você cai no ponto zero, naquele desespero da consciência, você não sabe onde você tá. Você não sabe aonde tá o seu eu verdadeiro. E aí você é tragado pra quem sabe. Aquele vai ser seu eu verdadeiro. E se não tiver nada em coesão ali, nada em sintonia, você é tragado por aquele ritmo, quando é muito traumatizante, te leva muito a distante de si, você volta pro momento de parto, pra ser reestabilizado, que é o que a gente chama de infância, né? Que é o processo que cedo ou tarde todo mundo passa no circuito, óbvio, né? Mas até aí sua consciência tá flutuando e dando giros e giros e giros, né? E quando você se chama de eu, às vezes o meu eu aqui se parece mais com o meu eu anterior, com a mesma idade, do que comigo mesmo aqui. Mais novo, né? Então, em termos conscienciais. Agora, alguém pode dizer, mas isso não é encarnação? Eu não acredito em encarnação, né? Não é encarnação porque tá no sonho. Tá no sono da alma. Tá nos purgatórios, tá na experiência ilusória, aguardando a volta. Quando o Messias voltar e disser, você é você, você é aqui, a vida é essa, né? Então, e as coisas foram se organizando, aí sim você volta à vida. Até então você tá morto, né? Então, aí a coisa se encaixa por esse ângulo. Então, se você cair nesse looping aleatório, vai dar aquele desespero. E a questão é se acalmar e procurar a sintonia. Tentar lembrar, tô lá no quarto, eu sou esse, eu sei quem eu sou, sei onde eu tô. E aí você volta pra aquela sintonia. Se você se perder disso, você vai se encontrar no encontro. Então o encontro passa a ser você. E aí a expansão era onde você tava. Inverte a perspectiva. Se não tiver sintonia próxima, parte pro círculo de restabilização, né? Já sai em parto de novo. E aí... Então tudo isso são os giros da consciência que vai se mantendo viva no atemporal mesmo que o tempo se recicle. Meditação só em jejum, isso mesmo, mergulho no nada, vamos tentar, vamos ver, pode ser uma boa. Pode ser uma boa, talvez. Mas as feministas não vão querer, que elas vão perder, né? Provavelmente. A não ser que seja as trans, talvez. Que as minas, pô, é diferente não tem mulher boa no volante? Tem. Mas vai ser a minoria, pô, porque é um desdobramento diferente, né? Tanto por acúmulo de eco, por experiência, porque os moleques fazem isso desde sempre, gosta disso desde sempre. E a lógica ali masculina ajuda, né? A abstração feminina, as diversas possibilidades de uma curva ali atrapalham. Vou ou não vou? Fico ou não fico? E aqueles deixo ou não deixo? São várias realidades paralelas, atrapalha a mulher. Aí parece menos poder, mas na verdade é porque é muito poder. Ela tá antes do tempo e aquilo ali embaralha ela, se ela não tiver uma definição, uma lógica aguçada, né? Que já é esse potencial de varoa que Cristo traz e prometeu, né? Pode ser, se ele é do Maranhão é longeão, né?
Campari, pode ser. Eu sonho muito com gente do passado que eu tento me afastar, mas fica voltando pra caralho em sonho. Sintonia, né? A pessoa tá pensando em você, lembrando de você. Ou momentos ainda que estão em sintonia ali que precisam tomar forma. E é isso. Talvez por causa da escola esses negócios tá acontecendo. O cara tá falando, olha, a escola daquele doido lá. O pessoal não te esquece. A gente tá mexendo muito com o coletivo, né? Fica fritando. Não tenho certeza, irmão William, mas se pesquisar o nome dele no Google aparece Maranhão, pode crer. Ô Rafael, obrigado, Deus te abençoe, obrigado pela ajuda. De novo. Obrigado pelas respostas. Que eu sonhei que levei 17 tiros por engano e que na hora que ia morrer acordei do sonho e fiquei curioso porque sonhei isso. Então, provavelmente. Normalmente essa experiência é muito real, né? E você volta. E eu teve uma época de desdobramento da minha infância, adolescência toda, que isso ficou muito comum pra mim. Tipo, eu morria de todas as formas, mano. Meio queimado, no avião, afogado, com tiro. Caraca, mano, eu acostumei, né? Então aí quando eu morria no sonho, agora parou um pouco, né? Que tá teatralizando de novo, dando forma e tá. Mas aí eu morria já no sonho. Isso não tem nada a ver com a morte do ponto zero, hein? Que eu passei também muitas vezes aqui, né? Isso envolve o fisiológico. Isso que eu tô falando é no sonho agora. E que eu acostumei. Quando eu tava na morte já lembrava. Puta, de novo, aqui, ó. Aí o momento da morte já era familiar pra mim. Aí eu já, calma, respira, vou acordar no quarto. Calma, respira, e já sintonizava, pum, acordava de novo no mesmo lugar. Vocês devem passar por isso, sabe do que eu tô falando, né? E é isso, nós estamos trabalhando com a consciência. Alguém naquela mesma experiência não conseguiu voltar, mas o momento sobreviveu. E aquilo é próximo a você, é você. É você sobrevivendo das possibilidades, dos paralelos. É você tomando forma na coesão sólida. É o degradê procurando o tom e deixando pra fora o excesso. E aí plasma nos sonhos, plasma no inconsciente, plasma muitas vezes no físico, em pequenas abstrações. E às vezes até no corpo, doença, no abstrato vai plasmando. Conforme você deixa entrar e conforme você tem noção disso e tem estrutura pra conter. A grande jornada é essa, né? Então, esse é o ponto da coisa. Olha o Deilo, tamo junto. Quando morremos não vamos para cidades astrais, assim como no Umbral e entre outros? Querosene perguntou. Então, isso também não é negado com o que a gente tá dizendo aqui. Por exemplo, uma pessoa lá... uma pessoa tá vivendo uma vida muito louca, tem um desdobramento. A consciência dela aparece em outro lugar. Ela vai ter uma experiência porque ela acreditava naquilo. Ela sabia que seria daquele jeito. Se fosse um índio, ia estar entre índios. Se fosse um muçulmano, ia estar com as virgens. Se fosse não sei o quê. A questão é a busca pela sintonia e a possibilidade de sintonizar. Certo? No físico, todas essas coisas vão acontecer. Tem essas possibilidades. Por exemplo, tem um sheik agora lá com 72 virgens. O que impede de alguma cor do degradê que morreu na guerra lá ter aquele desdobramento todo e acreditar tanto, procurar aquela sintonia e pum, acordar no sheik? Que já tava lá. E pro sheik ia ser um sonho. Nossa, sonhei que morri, acordei aqui. Igual você agora. E o cara vai estar lá com 72 virgens. Do mesmo jeito, o outro que morreu lá e acordou numa colônia. Nossa, tava num lugar no meio do paraíso, com um rio lindo. Tinha peixes. Todo mundo se respeitava, se amava, se honrava. E era aqui na escola, aqui no reino. Era aqui só. E o cara acordou ali, ele sonhou que tinha morrido lá. Ou o cara daqui voltou pra lá então as situações existem no físico pra gerar perspectiva. A possibilidade do mergulho de ir pra aí e voltar, que é o que aconteceu, senão ninguém teria dado esse relato, ninguém ressuscitou mais. Então todo relato espírita é alguém que voltou. Ou por psicografia, puxou, ouviu, é alguém usando suas memórias temporais, tanto é que o Chico Xavier não falava do Wi-Fi, né? Não tinha já, no futuro, não falava de computador, falava primeiro das máquinas de escrever, que já tinha aqui, tinha na colônia. Depois inventaram o computador aqui, do nada tinha computador na colônia também. Entendeu? Por quê? O cara tá interpretando emoções, situações hipotéticas, possibilidades cabíveis, né? Diante dos pacotes da realidade que ele carrega. Então, ele pode ter aquela experiência cognitiva, tanto porque esses lugares estão à disposição na Terra, seja qual for o lugar esperado. Então a materialidade dá consistência para isso.
Você pode acordar em alguém, seja por expansão, durante um coma, você vai olhar com os olhos de alguém que tá lá, e lá existe. Seja o inferno ou o céu. Em termos de experiência de paz, né? Durante sua vida você vai passar pelo céu e pelo inferno várias vezes. Agora, a estruturação de algo que parece um paraíso ou parece um inferno é a reunião daqueles que estão naquela sintonia. E aí você pode separar bairros, pode separar regiões e comunidades, como os exemplos que eu dei. Então, a experiência cognitiva é o que conta. Muitas vezes nós morremos e nascemos. Quantas vidas você já não teve, às vezes, nessa aqui? Lembra um sonho distante? Lembra aquelas pessoas, aquele bairro, aquela casa, aquela época? Você lembra agora, mano? Nossa, você fala, caralho, era eu. Tipo, é outra vida. Às vezes parece mais longe que quando você era criança, às vezes, sendo que você era adolescente. Então, tem momentos mais próximos do seu coração, da sua mente, do seu eu de agora. E mais distantes de mergulhos que você fez. E foi ontem. Então, quando você entende a consciência, né? Você vai chegando nessa conclusão. Você vai compreendendo isso, né? E isso não anula que o espírita pode morrer e se ver numa colônia e contar isso. Porque ele teve aquela experiência. Né? Aquela experiência cognitiva de um lugar equilibrado. Mas mesmo essa colônia do nada foi evoluindo com a Terra, né? Quem psicografa lá começou a colocar tecnologia. Agora a colônia tem TV. Agora a colônia tem máquina de escrever. Agora a colônia tem computador. Então você vê que é a referência de quem interpreta. O que ele estava vendo era a possibilidade de harmonia em um lugar pacífico. E isso existe. Então entendam que o seu eu verdadeiro tem que ser definido. A vida está no seu eu verdadeiro. E a busca por esse seu eu verdadeiro vai depender de um assento nas referências. E isso depende do seu coletivo, depende das suas crenças, da sua fibra moral. Então naquela confusão mental que você citou, que poucos sabem do que você está falando, eu sei. Aqui a galera da escola sabe. Nessa confusão mental, você vai ter que sintonizar quem você é, lembrar quem você é de forma emocional. É aí que a fé entra. É aí que o religioso sobrevive. Não se desespera, quem tem mais fé, né? Você vai ter que sintonizar você. E isso vai te alocar no espaço-tempo. Diante das referências que você sintonizou. Agora, se isso é ontem, amanhã, se é lá, se é aqui, só quando você chega e observa é que você define. E isso é muito complicado para as pessoas entenderem. Que elas ficam pensando, então tá tudo existindo o tempo inteiro em qualquer lugar. Tá em possibilidades. Aí você tá olhando o quê? Os átomos. O emaranhado quântico. Que depende de quem observa. Para definir onde, quando, densidade. Entendeu? Então em possibilidade sim. Mas mesmo para eu ver algo no passado, eu tô tendo que sair com a minha intenção daqui. Então a minha intenção vai comigo. E as pessoas não conseguem compreender isso. Tem uma dificuldade de aceitar isso. Então o seu eu é aquele que você carrega, que você define, que você mantém, que você lembra a sintonia, a frequência. Esse é o seu eu. Então uma overdose não te puxa, você volta, você lembra, você volta. Você observa ali, você queima ao redor, mas você se esforça pra estar ali. Na morte é a mesma coisa. O cara tem um esforço ali, mas normalmente o cara vai ter que ter um apego teatral. Por isso que fala, por que o ruim vive? Aí o bonzinho morre. Normalmente o cara que tá mais puro, com menos apego, ele não tá com menos medo. É mais fácil ele soltar e sintonizar em outro lugar de mais paz. Enquanto o ruim tá ali, o ruim tá caralho, você é louco, cachoeira. E o cara segura, né? Aí fala, vaso ruim não quebra, né? É pelo mesmo motivo, né? A ausência da pureza, né? Então tudo isso é desdobramento, Rafael. É coisa que plasmou em algum lugar e é uma fração tua, né? Agora, o seu eu completo tá mais próximo daqui do que daquele desfecho. Aquele desfecho não plasmou. Você não conseguiu se soltar desse momento de coesão. Agora, se você tivesse menos apego a esse momento de coesão, no sentido de você tivesse menos acordado, você poderia, de repente, em algum lugar, poderia ter plasmado essa morte pra você, porque você já não tava mais aqui, sabe? Você já não tava mais na coesão coletiva, em termos de consciência, né? O seu tom já... E aí plasma num sonho, ia plasmar num sonho de outra pessoa. Ia ser o seu corpo lá e alguém ia acordar, nossa...
né? E aquele ia ser o seu eu mais próximo da coesão coerente. Só que é papo complexo, né? É papo de aluno. Eu não devia falar mais isso aqui, porque quem chega agora acha que eu sou esquizofrênico, porra. Isso é pra quem estuda aqui há anos pra entender melhor. Não sei você, Rafa, você tá com qualquer coisa aí, os alunos te ajudam. Tem um vídeo recente nos membros que o mestre explica um pouco disso, do irmão que teve um irmão que sofreu um acidente. E ele esqueceu de tudo. Exato, Minardi. Certo, Amanda. Galera, Cabasco que diz a respeito ao que importa, envolva de verdade. Se liguem no mais, se inscrevam, deixem like. Valeu. Leandro, tamo junto. Obrigado pela ajuda aí. Deus abençoe. Eu também passei por isso. Tortura, tiro, abismo. Então. Tenso, né? Minha mãe falou agora que sonho que eu peguei uma pancada na cabeça. É tenso. Valeu, Leandro. Obrigado. Deus abençoe, mano. Abençoe vocês aí todos pela ajuda. Aproveitando esse momento, sonhei essa semana com tudo e todos que me importam. Mais perto ou mais longe, incluindo o mestre. Doideira. Momentos de transformação. Valeu, Daylon. Isso que explicou, Mestre Bob, explica o porquê não reconhecem Cristo de imediato depois de sua morte pela ressurreição. É porque você vê que foi uma experiência abstrata, né? Foi uma experiência quântica, né? Que foi plasmando aos poucos. Primeiro pelo abstrato, que envolveu as mulheres. E aí pela abstração do apóstolo ali, mas foi passando porque tinha menos trava lógica, né? Isso a Bíblia conta, né? Então foi uma experiência de conectar tempo. Então a pureza de Jesus permitia que ele voltasse em essência, porque o eco dele na memória das pessoas era aquele. Então se é isso que você está perguntando, sim, né? Ele volta com aquela pureza, mas dificulta o reconhecimento, porque nem todos estavam naquela sintonia. Foi plasmando ali de maneira sutil, né? Aí foi pegando, né? E aí totaliza algumas boas pessoas, mas você vê que é uma forma quase sistemática, né? Não foi tipo aparecer pra multidão aqui, Israel inteiro viu e pronto, resolveu o problema. Não. Então você vê que tem alguma coisa quântica aí, que é aí que os judeus exploram pra falar que é falcatrua, mas acontece, pô, né? Tem motivos, né? Isso na própria Torá, no Tanakh, conta diversas histórias também, onde Deus teve que lidar diretamente com uma pessoa em particular e que o povo não dava pra ser assim, pra ser com todo mundo. Nem o povo queria, começou a queimar, morrer, não aguenta. Então claro, tem uma questão de sintonia, né? E aí como que acontece essa sintonia? Porque a pessoa pode perguntar, pô, Bob, mas ou tava lá ou não tava, né? Agora você pega a história egípcia, o Cristo tava lá, ele saiu da cruz, foi outro que foi lá. Então em alguma das cores ali, Jesus saiu e Deus poupou ele. E outro morreu no lugar dele e ele fugiu, foi embora e viveu um paralelo que ele merecia. Esse é um desdobramento, um dos ângulos. Mas qual a consequência daí em diante, né? Como que aquele coração se sente? Então, quando morre, vai pra qual cor? Pra qual fim? Cada apóstolo teve um desfecho, um tipo de morte, de uma forma, né? Então, aí pro outro, Jesus foi crucificado de um jeito, pro outro de outro, pro outro ele foi apedrejado, aí pra outra história lá. Então, por isso que teve que juntar, tirar alguns apócrifos e juntar os que mais pareciam, que eram os que estavam mais perto e enxergar mais ou menos da mesma forma, ou pelo menos plasmar da mesma forma, decorar da mesma forma, né? Contar da mesma forma. Porque eles nem estavam lá na hora, no fim não tinha certeza de como que foi a morte. Um monte fugiu, saiu correndo. Então vai plasmando em paralelo, né? Porque quando você lembra que tudo é átomo, você lembra que vai depender da coesão de quem observa. Então quem tem condição de permitir que aquilo plasmasse ali? Jesus não fazia milagre com todo mundo. Onde duvidavam dele, não plasmava milagre. Porque depende da observação da coesão. Na cidade dele, de onde ele veio, embora várias coisas acontecessem, mas sempre, sabe, a sociedade por medo ou receio ia deixando passar. Mas ele mesmo repetia que nem um profeta é profeta em casa. É difícil, por causa da trava lógica de quem observa, né? Então é claro que para aquele milagre acontecer, teria que ter alguns indivíduos específicos permitindo, né? E então ia ter um tipo de experiência transcendente, do ponto de vista de alguns, de alguma cor ali, e para outra cor ia ser uma experiência
de esperteza. Pô, Jesus tá aqui, é o corpo dele. Ele meteu o louco lá, propinou o guarda, deu um jeito e tá aqui, meteu o louco. Pro outro, tipo, nossa, é o espírito de Jesus. Então, a observação de cada cor, as realidades paralelas que plasmam no ponto zero, as possibilidades, os portais, as circunstâncias finais, elas se reencontram ali. Então, um dá consistência pro outro. A certeza que esse tem de estar vendo porque Jesus meteu o louco e saiu da tumba porque não tinha morrido, dá certeza que ele tá vendo Jesus. O que ajuda o que lá do outro lado acredita que é um fantasma. Porque ele tá vendo mesmo. Porque o outro tá dando consistência, ainda que seja acreditando no contrário. E esse, acreditando que é um fantasma, ele tem certeza que tá vendo o Espírito de Jesus e Jesus tá vivo ali. Isso dá consistência na mente dele pra dar forma pro outro ver Jesus físico lá e falar que meteu louco. Então tem uma coesão de observação potencializando essas verdades paralelas que foram registradas, inclusive, nos apócrifos. E aí você entende por que dessa dissonância das cores, vendo a mesma luz, nos entregarem tons diferentes, sem estarem mentindo. É assunto complicado, tem que estudar pra entender, né? Paciência, mas também finaliza, é o assunto final, né? Você entender, você entende tudo.